Padre, eu peço uma direção, pois eu tenho muita dificuldade de aceitar a morte de uma sobrinha. Ela foi assassinada com muita crueldade. O motivo do assassinato foi inveja. Foi assassinada por uma mulher que atualmente está presa e que até já será julgada. Mas eu não consigo perdoar, Padre. O que faço? É como se minha alma vivesse chorando. Perder alguém é sempre muito difícil, né? O processo humano, por mais que a gente saiba que as pessoas vão embora, é sempre difícil. Mesmo quando a gente tem um ente querido em casa, que já está doente há muito tempo, quando morre é natural que a gente sofra. Perder é muito doloroso. E perder de maneira trágica é ainda mais doloroso. Porque é uma morte que a gente interpreta como fora do prumo, né? Fora de hora. Uma coisa é alguém estar acamado, sofrendo e vítima das enfermidades que são próprias da vida, do falecimento, né? Processo normativo de um organismo que envelheceu, que perdeu a saúde e que vai fenecer, como tudo que é realidade criada. Outra coisa é você ver uma pessoa de bem com a vida, com saúde, ser assassinada brutalmente por alguém. Então você tem um processo de perda para organizar e ainda tem uma situação muito dolorosa que é ter que carregar dentro de você, né, o tempo todo. É como se você estivesse trazendo no coração um fardo, que é, meu Deus, minha sobrinha poderia estar aqui e não está porque alguém retirou. Isso chama-se ódio, né? Não tem outro nome. O fardo que a gente leva, que você tem que organizar o luto e ainda tem que organizar o ódio despertado pelo acontecimento. Então você sofre duplamente, porque é impressionante, minha gente, como o ódio, essa inadequação que existe, porque o ódio é uma inadequação, uma espécie de te coloca fora do seu lugar, né? Não é natural a gente odiar, não é um processo humano natural você viver dentro do ódio. Quando você descobre que você dorme odiando, acorda odiando, porque aquela pessoa lhe fez um mal. O processo de perdoar aqui, ele é absolutamente necessário para que o luto seja organizado. Como que isso acontece? Não tem receita mágica, né? Mas você já dá indícios de que já está no caminho certo. Acredita na possibilidade do perdão, que você mesmo diz. Eu preciso perdoar. Já está dizendo buscar um suporte de fé com o padre da sua paróquia. E agora vamos esperar para que o próprio tempo lhe encaminhe para essa reconciliação com a vida. É muito nobre, né? Saber perdoar. É muito nobre a gente ver alguém que teve uma facilidade grande, como em muitos casos a gente vê o pai se reencontrando com o assassino da filha e sendo capaz de olhar para ele com misericórdia. É bonito a gente ver, mas na hora que você precisa viver é outra história. Então não cabe nenhum julgamento nesse momento. O que a gente precisa é permitir, primeiro, ter essa consciência já é importante, que não é certo o que você sente, não é? Porque às vezes a pessoa está no ódio, alimenta aquele ódio o tempo todo e não consegue identificá-lo como algo que está errado. Porque olha para aquilo que perdeu, olha para a tragicidade do acontecimento e se justifica no ódio que sente. E o ódio justificado, ele acaba encontrando ainda mais raízes para crescer dentro de nós. Porque se você encontra alguém que olha para aquilo que você está odiando e fala, mas meu Deus, você não tem motivo para odiar. Só que neste caso é natural que a gente encontre muita gente que dê razão ao nosso ódio. Eu no seu lugar odiaria também, porque tirou a vida da sua sobrinha. A gente sabe que tudo isso, né, todos esses motivos, eles cabem dentro de um raciocínio lógico. Alguém retirou quem eu amo,
Alguém matou brutalmente a pessoa que eu amo e eu encontro motivos racionais para esse ódio. Os outros até me dão razão por aquilo que eu estou odiando. Só que aí, minha gente, a gente precisa tomar uma consciência que o ódio, ele também é uma espécie de assassinato. Da mesma maneira como eu posso matar o outro com o meu ódio, da mesma maneira como eu posso usar do meu ódio como um instrumento de morte na vida do outro, e a gente sabe que isso é verdade. Quando alguém nos odeia e se a gente tem e a gente acaba vivendo esse ódio de maneira muito próxima, esse ódio pode nos matar sim, que ele vai nos retirando a alegria, né? A pessoa vai articulando maldades para nós que vão dificultando muito a nossa vida. O ódio, ele mata sim, ele dificulta a vida. Agora, a gente também pode viver uma espécie de suicídio lento, né? Eu estou me matando aos poucos com o ódio que eu sinto. E já vi muita gente morrer de raiva, né? A expressão, nossa, eu quase morri de ódio hoje, quase morri de raiva. Isso é verdade, minha gente, isso não é uma metáfora não. Se a gente não administra o sentimento ruim, a raiva, a agressividade, a gente fragiliza a nossa saúde. A gente coloca dentro de nós uma dose diária de veneno. E é por isso que é uma atitude muito sábia perdoar. Porque o perdão não é nada mais, nada menos do que você parar de destilar o ódio, o veneno que lhe mata. É como parar de fumar. O cigarro joga para dentro do organismo não sei quantos milhões de toxinas, de substâncias tóxicas, altamente cancerígenas, maléficas à vida humana. E a pessoa, porque está viciada, o que é o vício? A incapacidade, né? O vício, quando o nosso cérebro está acostumado com aquela substância química, nós perdemos a nossa capacidade de decidir. Então a gente olha para o cigarro tem esse tamanho. A gente não consegue dizer não àquele cigarro, porque existe no meu cérebro uma dependência química daquele bendito cigarro. Uma coisinha pequenininha que me domina. O ódio é a mesma coisa. O ódio também acaba provocando dentro de nós uma reação química com a qual nós nos acostumamos. E o resultado disso tudo é altamente nocivo para nós. É por isso que o perdão, ele quebra o poder da dominação. Da mesma maneira como uma pessoa que para de fumar, ela volta a assumir a liberdade diante do cigarro e dizer: eu não vou fumar você, porque eu sei que você me faz mal. O álcool é a mesma coisa. É engraçado, o pessoal que trabalha com recuperação de drogados, com os alcoólatras, por exemplo, que são os vícios socializados que causam maior essa dificuldade, que causam maior dificuldade no reconhecimento da dependência dela. Porque você bebe socialmente, você usa essas expressões, você vai a uma festa, você bebe, você está com seus amigos, você bebe, você tem uma alegria, você quer comemorar aquilo, você vai beber, se você tem uma tristeza, você também quer beber porque está triste. Então, tem 1000 motivos para você se esconder do vício. As pessoas que trabalham com pessoas viciadas dizem que a grande dificuldade é que os viciados assumam o que são. Porque é o primeiro passo para a libertação. Você ter coragem de dizer que você perdeu a sua capacidade de decidir. O ódio faz a mesma coisa conosco. Quantas vezes você encontra gente velando o ódio que sente? Imagina, eu não tenho nada, eu não sinto nada mais por ela, não me incomoda mais, é mentira. Lá no fundo, o ódio está presente no coração, destilando pequenas doses de veneno, né? Inoculando na alma um vírus altamente destruidor, que vai infelicitar,
que vai incapacitar. Você tem diante de você um grande desafio. Primeiro, olhar para a morte da sua sobrinha, organizar esse acontecimento dentro de você como algo que você não pode mais modificar, ter uma relação com a sua sobrinha agora diferente, né? O amor que você sente por ela, a vida que ela não pode mais viver, você de repente trazer dentro de você essa responsabilidade de ressuscitar a sua sobrinha. Muita gente consegue organizar o luto assim, ressuscitando aquela pessoa. É aquela família que perdeu um filho assassinado no trânsito, por exemplo, e que depois vai lutar, estabelecer campanhas para poder punir os que dirigem embriagados. São movimentos de ressurreição. Eu não quero que o seu filho morra do mesmo jeito que o meu filho morreu. Então eu vou lutar para que aquele que bebe e que comete um acidente por causa da embriaguez, que ele seja severamente punido, que ele não fique mais impune, que esse país é uma vergonha, minha gente. São muitos assassinos livres, andando, vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido, porque um dia estavam embriagados, pegaram seus carros e mataram outros que estavam ali, vivendo corretamente, buscando um filho na escola, ou voltando para casa depois de uma reunião, depois de um dia de trabalho. E o assassino fica livre. Então tem muita gente que ressuscita os seus filhos assim. Eu vou buscar uma forma agora de evitar que outras pessoas morram como meu filho morreu. Então a reação que você precisa ter agora é ressuscitar a sua sobrinha a partir dos seus sentimentos positivos, do amor que você tem por ela, né? E de fazer por ela alguma coisa que realmente faça valer a vida que ela viveu e ao mesmo tempo dar um significado para essa morte tão trágica que interrompeu a vida que ela poderia estar vivendo. E o ódio, minha filha, é pedir a Deus que retire de você esse peso, né? É você rezar para que o seu coração volte a ser ocupado pelo amor. Um trabalho voluntário ajuda muito pessoas que perderam pessoas queridas. Um trabalho voluntário que lhe coloque em contato com crianças necessitadas, com velhos necessitados, né? Tantos idosos hoje no Brasil, esquecidos nos asilos. Uma visita que a gente faz a essas pessoas enche o nosso coração de sentido. O que a gente não pode fazer é que, muitas vezes por causa da tragédia que nós estamos vivendo, a gente se fecha dentro das nossas casas e a gente não vê o mundo mais. A gente acha que a nossa tristeza é a pior de todas e que não tem mais nada a fazer a não ser sofrer. E isso não é justo. Quando nós fazemos isso, a gente permite que o ódio cresça. Porque o ensimesmamento, né, ele vai fazer justamente, ele vai dificultar, ele vai impedir essa cura do coração que é tão necessária. O ódio é tão nocivo para nós e a gente pode alimentá-lo às vezes de maneira tão inconsciente, né? A gente olha para essa história com muito respeito. E nós que não temos esses motivos graves e que tantas vezes tornamos o nosso coração um lugar de mágoa, de ressentimento, né? Cultivo de pequenos ódios. Quando a gente dá espaço para crescer o que é ruim, a gente naturalmente está impedindo o crescimento de coisas boas. Que Deus te abençoe muito na sua luta, que você não desista, viu? Seu processo, ele é doído, ele é assim, muito difícil. A gente sabe que é muito doloroso perder alguém e é ainda pior perder alguém assim de maneira trágica, injusta, né? Como você perdeu a sua sobrinha. Que Deus
Cuide do seu coração e que você possa logo, logo estar bem, superando dia a dia as dificuldades que esse Meu coração, meio flor, meio de aço. É verdade. Todos nós temos dentro do peito um coração meio forte e meio fraco. Não é assim? Em todo o coração humano, as duas realidades estão reconciliadas, a fraqueza e a possibilidade. Agora, tudo depende, essa fraqueza e essa força, depende da parte que nós alimentamos. A música pede, é uma proposta de fazer sempre a opção por aquilo que ilumina. Isto é, fortalecer a parte forte do coração para que esta parte resgate sempre a fragilidade e não permita que ela seja motivo de queda, motivo de condenação. Sabe, minha gente, eu interpreto sempre a opção por Jesus como sendo uma opção por aquilo que é nobre. Como se você tivesse a oportunidade de escolher os sonhos que você vai sonhar para a sua vida. Tem gente que sonha sonhos nobres, outros nem tanto. Tudo depende das escolhas que vai fazendo ao longo da vida, tudo depende do que vai aprendendo como valor, do que vai incorporando na própria vida. Eu não tenho dúvida que a opção por Jesus, ela nos coloca na perspectiva de sonhar alto. E eu não falo de sonhos que nos coloquem com vaidade, de realização disso, realização não. Eu estou falando de uma realização interior que ultrapassa o sentido dessa exterioridade que as pessoas podem ver em nós. Porque você de repente poderia interpretar sonhar alto como ser um homem famoso, uma mulher grandiosa, cheia de posses, ter muito dinheiro, vaidade. Não. Estou falando daquela satisfação de ser quem você é. Sonhar alto para ter no coração sentimentos nobres. Ser uma pessoa sensível às necessidades do mundo, ser uma pessoa que agrega à sociedade em que está vivendo. É tão bonito a gente encontrar pelo Brasil afora gente que faz a diferença. É disso que eu estou falando. De vez em quando a vida nos coloca nos subterrâneos. Você já observou que existem sentimentos que nos empurram para baixo? Você já pôde observar que às vezes o seu coração é tomado por algumas mesquinharias humanas que te jogam para baixo? Eu sinto muito isso toda vez quando eu estou arrependido. É interessante isso. O processo do arrependimento no meu coração, ele me faz perceber isso. O quanto que a minha atitude me levou para baixo. E por isso eu me sinto tão arrependido. Porque eu sou um homem cheio de defeitos. Mas eu não gosto de perder isso de vista. Eu quero buscar as coisas do alto. Eu quero ser amigo das coisas de Deus. Eu quero ser um parceiro daquilo que dá certo, daquilo que eleva, daquilo que constrói. Se eu não posso fazer bem, se eu não vivo para fazer o bem, o que vai me restar? Ou eu serei um neutro, ou eu serei alguém que faz o mal. E eu não sei se existe realização humana nessas duas situações. Ficar neutro, não alterar nem diminuir, ou viver para fazer parceria com aquilo que é a cultura do subterrâneo, daquilo que é escuro, daquilo que joga para baixo, daquilo que danifica, daquilo que infelicita. Não. Não creio que a gente precise desperdiçar a nossa vida fazendo parceria com aquilo que nos empurra para baixo. E como é que a gente faz parceria com essas coisas? Quando a gente permite que o nosso coração se transforme num território para o desenvolvimento disso. Eu me recordo que quando eu estava na escola, lá no primeiro ano de primário, né? Primeiro ano primário do ensino fundamental, a nossa professora nos ensinou a plantar feijões. E a gente plantava o feijão no algodão, não era? Você deve ter passado por essa experiência também, né? A gente tinha um pirezinho que a gente levava de casa. A professora Cidinha Zazu está aqui, rindo, lembrando disso. Deve ter feito muito isso com os alunos.
A gente colocava naquele pires um algodão, a gente molhava aquele algodão e escondia no algodão uma semente, um feijão, que já é a semente, né? E os nossos olhos curiosos, todos os dias, ficavam observando. Nós tínhamos um momento da nossa aula, que a dona Rosângela nos levava para ver a situação do feijão. Nos primeiros dias nada acontecia. No primeiro dia, no segundo, nada acontecia. Mas de repente surge do meio do algodãozinho, e a gente tinha a missão de manter aquele algodão sempre úmido, de repente surge um raminho verde. E aí nós vimos todo o processo do crescimento do feijão no meio daquele algodão embebido, umedecido. Sabe o que eu acho interessante? Nessas lições pequenas que a vida nos deu através das escolas, nessas lições pequenas que os nossos olhos puderam presenciar porque alguém um dia teve a sensibilidade de nos mostrar o processo da vida, a gente descobre que tudo que a gente quiser que cresça, a gente tem que plantar e cultivar. Não bastava jogar o feijão no algodão. Era preciso ter o cuidado diário de molhar, de permitir que ele tivesse uma umidade para que aquela semente pudesse frutificar. É assim, minha gente. A vida espiritual é como plantar o feijãozinho no algodão. O feijão, ele nos lembra proteína, força, vitalidade, né? Você deve ter escutado muito da sua mãe, né? Se não comer arroz com feijão, vai ficar magrelo o resto da vida. E a gente tinha um medo de ficar magrelo, né? A gente tinha um pavor de ficar magrelinho, não era? Ou não? Você tinha medo de ficar magrelo? Eu tinha horror, porque minha mãe falava, quem não come vai ficar magrelo, não vai ter saúde, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E ela tinha razão. A gente precisa do alimento para a gente crescer. Mas é interessante perceber que para o alimento nos fazer crescer, ele também tem que crescer. E ele tem o processo dele. Não é? A gente olhava para aquele algodão embebido, via a semente nascer ali do meio, e nós aprendíamos um pouco de como é a vida. Um acontecimento simples. Hoje, neste momento, em muitos lugares do mundo, as sementes estão crescendo. As sementes estão frutificando, elas estão apodrecendo debaixo da terra para dar lugar ao fruto que depois vai chegar à nossa mesa. Por isso que eu tenho um profundo respeito aos agricultores, aos homens e mulheres que cultivam a terra para que nós tenhamos o alimento. Quando ele chega lá na feira para que a gente possa comprar, meu Deus, quantas pessoas precisaram acordar cedo durante meses consecutivos, levantando, tirando a geada, jogando a água antes que o sol possa secar, por causa daquele gelo que fica em cima. Muita gente cuidou para que a vida chegasse até nós. E aí a gente descobre que o nosso processo humano é a mesma coisa. Que se a gente também não tem empenho, se a gente também não tem cultivo, a gente não floresce. E a realização humana depende desse florescimento. O ser humano será mais feliz e mais realizado à medida em que ele crescer para cima, tendo raízes sólidas, como já nos ensina a sabedoria. O mesmo tanto que a raiz cresce para fora, ela cresce para dentro. O mesmo tanto que a planta cresce para cima, ela cresce para dentro. Assim como aquela raiz frágil do feijão ia crescendo pelo algodão afora para que ela pudesse dar sustento. É a mesma coisa conosco, minha gente. Nós precisamos crescer para que a gente possa produzir frutos, para que a gente possa viver com satisfação, para que a gente possa alcançar o alto. Buscar as coisas do alto é, antes de qualquer coisa, antes de ser uma obrigação, é uma satisfação. A mim incomoda muito quando a religião é compreendida, concebida como um processo de obrigações. Não. É na compreensão de que Deus me faz bem, que ao acatar a lei de Deus dentro do meu coração, muito mais que obedecer uma regra, eu estou favorecendo um crescimento interior. Outro dia um amigo meu brincou comigo na academia, né? Ele não é muito religioso. Mas aí ele foi ver a gravação do meu DVD lá em São Paulo, ficou muito tocado com tudo que aconteceu lá. E aí, essa semana, ele me encontrou. E aí, o seu programa está sendo ao vivo? Eu gosto de ver, eu quero ver essa semana.
Aí ele voltou e falou assim, eu acho que eu estou ficando meio carola. Aí ele é uma pessoa que eu gosto muito, né? Ele, me encontro com ele sempre lá, um garoto muito... Fiz o casamento dele, presidi a celebração do casamento dele. Um amigo especial. Só que a gente nunca fala de religião. Nós falamos da vida. Eu nunca me porto com ele como um padre, né? Ele me encontra na academia e nós somos amigos. Falamos das diversas coisas, eu conto a minha vida, ele conta a dele. Mas naquele momento, quando ele brincou comigo, eu acho que eu estou ficando meio carola, eu percebi que no coração dele, ele estava compreendendo que a religião é uma satisfação. Ele não está obrigado. Mas ao compreender a religião como uma beleza a ser vivida, ele automaticamente interpretou o ser carola, não é? E é verdade, às vezes na nossa vida, nós temos uma dificuldade muito grande de incorporar o valor, porque a gente sempre olha para o valor como uma regra. A regra é importantíssima. A regra norteia. Se não fossem as regras, a sociedade não poderia existir. Nós precisamos das regras de trânsito, nós precisamos das regras escritas nos chãos, nós precisamos das regras escritas nos papéis, aquelas que regularizam as relações humanas, né? Isso pode, isso não pode. Mas o ser humano, ele tem que descobrir o valor, o espírito da regra. E é isso que nos faz crescer, minha gente. Quando nós incorporamos esse valor, quando a gente se identifica assim, eu quero ser um parceiro da vida. Eu quero ser um parceiro daquilo que constrói. Assim como o feijãozinho nasce e cresce, para que os nossos olhos pudessem entender o sentido e o processo do nascer, da vida, a gente também descobre que o nosso coração carece da mesma necessidade. Ir para cima, buscar aquilo que de mais elevado existe no mundo, não por uma obrigação, mas porque você merece. Eu compreendo assim, sabe, o ministério sacerdotal é um ministério que tem que facilitar a entrada das pessoas na residência de Deus. É como se eu fosse um porteiro, não para inibir a entrada, não, para facilitar. Um porteiro que dá boas-vindas, né? Porque às vezes tem aquele porteiro que não deixa a gente entrar. No nosso caso, não. O padre, a irmã religiosa, todo mundo que de alguma maneira evangeliza, a nossa missão é abrir as portas da casa de Deus e convidar que você entre. Você será sempre muito bem-vindo. Deus tem muito a lhe oferecer. Quando Deus realmente fizer parte da sua vida, da sua estrutura humana, você pode ter certeza que você vai crescer muito como pessoa. Os ateus não estão livres da necessidade de buscar a vida virtuosa, porque é a vida virtuosa que qualifica a vida humana. Eu, se sou virtuoso, meu vizinho agradece. Eu respeito as regras, eu não ponho fogo. Eu respeito o silêncio. Porque nesse tempo de queimadas agora, os nossos vizinhos vão lá, põem fogo numa coisinha, aquilo vira um fogaréu, o nosso ar já não está bom, pioramos ainda mais, porque a gente não é capaz de respeitar uma regra da boa vizinhança. O outro vai, põe uma música o dia inteiro e acha que está todo mundo festejando igual ele. Esquece que às vezes tem um doente na casa ao lado. O mundo não é nosso, que ele está sendo dividido, ele não é meu particular, ele está sendo dividido. Às vezes eu incomodo o outro com a minha música alta o dia inteiro, sem me pesar a consciência que de repente eu poderia abaixar, que eu continuaria ouvindo a música do mesmo jeito, e que eu não obrigaria o outro a ficar ouvindo a música que eu escolhi. Às vezes, dentro das regras de condomínio, nós não somos capazes de respeitar os espaços públicos, porque nos falta educação. Às vezes a gente acha que nós estamos precisando, o povo está tão sem Deus, não, o povo está sem educação. Está faltando valor fundamental na sociedade. Nós estamos deselegantes, cada vez mais deselegantes. Entrando nos territórios que não são nossos, chamando, falando coisas que não são nossas, dando palpite em situações que nós não fomos convidados. Estamos deselegantes. Estamos entrando na casa do outro como se isso fosse normal.
Esse acesso à comunicação, né, democratizou, todo mundo fala o que quer. Isso quebrou as regras da boa educação, que eu só digo algumas coisas ao Christian se eu tiver intimidade para isso, senão não digo, não. Não tenho direito. Há limites humanos que minha mãe me ensinou. Por mais que eu seja amigo, eu sei até que ponto eu posso dizer o que vou dizer. É questão de educação. Não está faltando virtude. A vida está carente de virtudes. Ah, mas o problema é do Christian. Se eu tiver que participar, é se eu tiver autoridade afetiva sobre ele. Senão a vida é dele, as escolhas são dele. Nós estamos querendo cuidar da vida dos outros, estamos querendo dar palpite em tudo e estamos negligenciando as nossas questões. Falta virtude aristotélica. Às vezes nós achamos que está faltando evangelho. Sim, falta bastante evangelho, mas falta também virtude aristotélica. Então, minha gente, a busca pelas coisas do alto, ela só é possível quando nós temos coragem de viver a dinâmica da quebra dos hábitos que nos empobrecem. Sim, nós estamos ficando cada vez mais empobrecidos por causa do mundo. Aqui a gente usa a linguagem de João. O mundo, sabe o que é o mundo? É toda essa estrutura diabólica que está presente em todos os lugares. E o mundo maravilhoso, não estou falando desse não. Eu estou falando daquilo que é imundo, é o contrário do mundo. O mundo a que Jesus se refere ali, hoje, de acordo com a nossa compreensão, é o imundo. É tudo aquilo que fragiliza o que é verdadeiramente humano. E nós estamos repletos de situações imundas, cada vez mais superficiais, cada vez mais desumanizadoras. E essa onda de desumanização, que envolve a todos nós, é um problema que nos diz respeito em particular. O tanto que esse mundo está tendo espaço para crescer em mim e através de mim. Numa fofoca que eu alimento, num comentário maldoso que eu insinuo, que eu faço, ou até mesmo num olhar que eu posso oferecer ao outro, expulsando, tirando dele todo o amor próprio. Sim, porque às vezes nós fazemos isso uns com os outros. Nós somos cruéis. Ou então, no simples fato de esquecer que eu estou num mundo que precisa da minha elegância, precisa da minha discrição, que precisa da minha sobriedade, que às vezes precisa da minha palavra, mas também precisa do meu. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa de Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa de Direção Espiritual. Christian cochilando? Não. Gente, eu gostaria de convidar, no próximo sábado, dia 6, eu estarei em Ribeirão Preto, voltar mais uma vez a essa cidade que me recebe tão bem, com tanto carinho. No dia 11 de agosto, estarei em Colatina, no dia 12 em Vila Velha, no dia 13 em Brasília, no dia 14 em Cuiabá, no dia 15, 16 e 17, com o projeto Entre Nós, que é meu querido amigo Maninho e minha querida irmãzinha Ziza, nós três num projeto que é um show maravilhoso, um festejo da amizade. Nós vamos fazer no dia 15, 16 e 17. Dia 15 em Jacareí, dia 16 em Paulínia e no dia 17 em Belo Horizonte. No dia 18 eu estarei em Pelotas, pela primeira vez, ter a oportunidade de estar nessa cidade que já é querida ao meu coração, no Rio Grande do Sul. E no dia 19 em Porto Alegre. Vai ser uma alegria imensa poder retornar à capital gaúcha. E lembrando que no final do mês eu estarei com os meus irmãos angolanos. Serão 3 dias de eventos lá. Estou muito feliz com essa oportunidade de retornar a Angola. Queria só fazer um comentário sobre o show Entre Nós,
algumas pessoas ligando lá no escritório, querendo saber. É muito simples de entender. O show não é meu, o show não é da Ziza, o show não é do Maninho, o show é nosso. Se você está preocupado quantas músicas cada um vai cantar, não vai não. Isso é muito mesquinho. É um show, uma celebração entre amigos. Nós vamos ficar o tempo todo no palco, vamos cantar juntos o tempo todo, mas é um show para quem quiser compreender o projeto com a leveza que ele pede. É muito desconfortável para nós quando a gente percebe que o carinho ele extrapola, ele fica quantitativo. Nós não queremos isso não, nós queremos ser recebidos todos, nós três, da mesma forma, com o mesmo amor que nós sabemos que algumas pessoas são capazes de oferecer. Então, se você está preocupado se o Padre Fábio vai cantar menos ou vai cantar mais, não é um show para você ir. Eu gostaria de deixar isso muito esclarecido. É um show em que nós queremos demonstrar a generosidade que Deus já realizou na nossa vida. E a gente só quer fazer isso com quem estiver movido pelo mesmo espírito de generosidade. Gente, eu estava falando aqui do sono, e por acaso eu descobri essa semana. Eu vou dizer aqui porque esse projeto aqui é gratuito, você pode ter acesso a ele. É uma marca que chama-se Essência Farma. Ela é lá do Sul, eu fiquei sabendo que ela é de Santa Catarina. Eu já gostava muito dos produtos que eu conheço, que são produtos de nutrição, de vitaminas, essas coisas do dia a dia que já fazem parte da minha vida, mas eu descobri que eles têm uma revista que sai semestral, tratando os temas mais diversos sobre saúde. Hoje eu tive a oportunidade de recebê-la em casa, porque eu entrei em contato com eles e pedi. Esse aqui, por exemplo, tem uma matéria imensa sobre a necessidade de se ter um sono saudável. Eu já pedi a minha diretora aqui para colocar o endereço, você entra aí, tá vendo? Revista Essência, é Essentia, no finalzinho, Dani, é um T. Não é essência, não, é Essentia. www.revistaessentia.com.br. Você entra lá, você faz o registro e você recebe essa revista. E eu achei muito interessante porque essa reflexão sobre o sono, olha como ela abre os olhos da gente para compreender algumas coisas simples que às vezes a gente vai esquecendo. Quando você era pequeno, provavelmente tinha alguém que o colocava para dormir. Não era assim que funcionava? Com o passar dos anos, você ganhou a liberdade de escolher a hora de ir para a cama e cada vez mais decide dormir menos. Com a vida cada vez mais repleta de opções de entretenimento, livros e revistas acumulam-se nas prateleiras. E os laptops com programações infinitas, redes sociais que surgem na velocidade com que os grupos no WhatsApp se multiplicam, precisam ser silenciados para uma noite mais tranquila, entre outros fatores. O dia parece ficar cada vez mais curto e começamos a ir para a cama cada vez mais tarde. O fato é que, cada vez mais, decidimos dormir menos. Quando as horas do dia não são suficientes, as horas da noite são as que acabam sendo atacadas e reduzidas. E muitas vezes, mesmo conseguindo ir para a cama mais cedo, temos dificuldade de dormir. Aí, a reportagem continua, mas tudo ligado, todo esse texto, essa reflexão, ligada justamente, expondo a facilidade com que nós vamos nos acostumando com o mau hábito. Eu acho interessante, minha gente, que a proposta de Jesus, ela desencadeia naturalmente em nós a opção pelo que é saudável. O Evangelho é a opção pela vida saudável. Nós já tivemos aqui, alguns momentos do nosso programa de Direção Espiritual, a companhia da nossa querida doutora Gisela Savioli, que vinha nos falar justamente de como é religioso alimentar-se bem, de como é fundamental para a saúde espiritual os cuidados com a saúde do corpo. E eu me recordo, minha gente,
que a minha ordenação foi muito badalada. Teve muita coisa. E a Canção Nova transmitiu. E teve um show com quase todos os cantores católicos do Brasil um dia antes. Foi uma coisa grandiosa. E uns dias antes de ficar padre, eu me encontrei com o padre Roberto, na Toca de Assis. E aquele homem me chamou, ele me chamou num canto e falou assim: Fábio, eu não vou poder ir na sua ordenação, mas eu sei que está sendo tudo preparado com muito carinho. Mas eu gostaria de te dar um conselho. No momento em que você fizer a primeira consagração, na primeira missa, você diga a Jesus assim: Senhor, vai acabar a festa, vai acabar tudo, e só vai ficar eu e você. Ali você vai ficar padre. Porque pode ser que no meio de muita confusão, pode ser que no meio de muita festa, de muitos amigos, você esqueça do principal. Minha gente, eu só posso ser padre à medida em que eu olho nos olhos de Jesus e continuo apaixonado por Ele, pela palavra dEle, pelos ensinamentos dEle, porque é impossível ser padre se eu não sou apaixonado por Jesus. Por isso que eu chorei demais quando estive lá na terra dEle. Foi conhecer a terra do meu melhor amigo, conhecer a terra que fez o homem que eu acredito. Eu coloquei toda a minha vida na palavra de Jesus, eu acredito nele. Eu não tenho o menor receio de poder dizer a você, eu tenho muitos defeitos, mas eu posso lhe dizer com a sinceridade mais profunda que eu sou capaz de expressar: não há ninguém neste mundo que me transformou mais que Jesus. Olhar para Ele, de ver a capacidade que Ele tinha de amar os miseráveis, minha gente, de olhar para os piores e gostar deles, de ser capaz de olhar para uma mulher, para uma prostituta no meio daquela multidão, e de ser capaz de amá-la mesmo no momento que ela não merece ser, de fazer um nanico descer da árvore, ele, o menor de todos, em todos os sentidos, um ladrão, um miserável, e dizer, ele tinha 1001 beatas para escolher, ele manda descer e fala: não, eu quero ficar na sua casa, contrariando a regra. O Jesus por quem eu me apaixonei, ele era capaz de ressuscitar as pessoas, não as que estavam mortas, mas aquelas que muitas vezes, como eu, como você, aí, quantas vezes você também precisou ser olhado nos olhos e que alguém lhe ressuscitasse? O seu corpo não estava morto, mas as suas esperanças já estavam mortas há muito tempo. Oh meu Deus, quantas vezes eu fui olhado por Jesus através de amigos meus, de padres, amigos meus, que me fizeram acreditar que a vida ainda valia a pena. Padre Léo, quantas vezes o Padre Léo foi Jesus na minha vida? E eu só posso ser padre se eu continuar apaixonado por ele. Eu só posso ser padre se eu continuar orientado pela palavra de Jesus, mesmo que eu tenha todos os pecados mais vergonhosos do mundo. Não importa. Não importa quais são os pecados que você tem, não importa quais são os pecados que eu tenho. O importante é nós não perdermos os olhos daqueles que nos seduz, daquele que nos seduz. É Ele que nos faz mudar. É a mesma coisa, minha gente. Se eu não sou capaz de me apaixonar pela minha causa todos os dias, eu deixo de ser padre, mesmo que eu continue celebrando missa, mesmo que eu continue me vestindo como padre, mesmo que eu continue atendendo confissões, mesmo que os meus discos tragam lá Padre Fábio de Mello, eu corro risco de deixar de ser, mesmo que eu não anuncie, mesmo que eu não largue a batina. Eu vou deixar de ser padre no dia em que eu deixar de acreditar no que Jesus fez em mim e no que Ele me proporciona fazer na sua vida como padre. A mesma coisa você. Eu não sei qual foi a escolha da sua vida, mas você deixa de ser esposa no dia que você perde o seu amor pelo marido. Você deixa de ser amigo no dia em que você perde o amor pelo seu amigo. O amor é o que dá a cola, o resto é hipocrisia. Outro dia me perguntaram: padre, você acha que aquela pessoa fez isso, fez aquilo, vai para o inferno? Quem sou eu para dizer? E Deus me livre, não quero nem dar um palpite nessa história, porque eu tenho certeza que em última instância o que nos faz ficar do lado de Deus, o que faz com que Deus queira a gente do lado dele, é o tanto que a gente amou,
É o tanto que a gente foi capaz de se doar por aquilo que é importante. Não são as formalidades da religião que nos salvam, não, gente. Formalidades da religião, qualquer pessoa hipócrita cumpre. A coisa mais fácil que tem é ser hipócrita. É você entrar na fila e você comungar, é você entrar na fila e você confessar, é você entrar na fila e você fazer, é levantar os braços do mesmo jeito que todo mundo. Desafio? Desafio é a gente viver na intimidade o amor de verdade. Quando a gente é capaz de sair de nós mesmos, quando a gente é capaz de reconhecer que errou, igual hoje. Hoje eu tive Quando a gente vai ficando cansado demais, a gente tem as explosões, né? Que são próprias de quem está muito cansado. Aí hoje eu fiquei irritadíssimo com uma pessoa que eu amo muito. E fala, aí eu xingo, eu sou horrível quando estou bravo. Perco a paciência fácil. Mas depois que passa, oh meu Deus, eu choro sobre a minha sabe? Sobre a minha fragilidade, sobre a minha fraqueza. Eu não tenho medo dela não. Choro. Porque a coisa mais triste para mim, do fundo do meu coração, mais uma vez quero dizer, quero usar da minha sinceridade de novo. O que me magoa mais nessa vida é saber que eu tirei o sono de alguém. Saber que eu fui grosseiro com alguém, saber que eu machuquei alguém. Por quê? Isso é o que mais me dói. Pode ser, eu posso estar coberto de razão. Se eu magoei, se eu disse uma palavra grosseira, pode ter certeza que depois eu fico destruído. Mas eu aprendi que na vida, a melhor forma que a gente tem de lidar com tudo isso é a gente assumir a fragilidade e depois consertar. Então eu não espero nada. Me deu a oportunidade, eu já quero pedir perdão. Ah, mas isso é hipocrisia. Não é não. É a gente saber lidar com o limite que tem, é a gente continuar apaixonado pela causa. Meu Deus do céu, eu prego o perdão o tempo todo, eu falo de misericórdia o tempo todo, porque se retira isso, eu não tenho nem o que falar, minha gente. Se retirar a misericórdia de Deus na minha vida, eu não tenho o que anunciar, eu não tenho o que cantar, eu não tenho que falar nada. Porque o que mais me seduz em Deus é a sua capacidade de ser misericordioso. Aí eu pergunto para você, como é que eu vou conseguir ser padre? Como é que eu vou continuar na coerência deste amor de Deus por mim, se eu não sou capaz de pegar o telefone ou o rádio, sei lá o quê, e ligar para aquele que eu machuquei agora e pedir perdão? Como é que eu vou dar continuidade? Não tem como. Igual outro dia, eu estava lá em Arco Verde, e nós vivemos uma situação tão desagradável no início do show, mas tão desagradável, e eu fiquei com pena do povo que estava ali, porque o som estava horrível, gente. Era um som maravilhoso, mas sem alguém para pilotar o negócio. É um avião sem piloto. E aí eu saí do palco. Segunda música tentei, não dava, o negócio foi ficando irritado. Só que antes de sair, eu dei um esculacho no rapaz do som que estava ali do lado. E fui grosseiro mesmo. Eu estava cheio de razão. E disse tudo aquilo que era a base da minha razão naquela hora. Na hora que eu subi, voltei para o camarim, ainda xinguei mais um tempo lá depois. E foi me dando aquela tristeza, foi me dando aquele, né? Porque eu sou rápido, tanto para ficar bravo quanto para ficar calmo. E aí, na hora de subir para continuar o show, eu não tinha que pegar naquele microfone, não tinha mesmo. Eu não tinha como continuar, eu não tinha nem o que falar. Aí a primeira coisa que eu fiz, não estou contando isso para me vangloriar, estou contando para partilhar, que para mim é importante. Aí cheguei lá no rapaz do som, chamei ele, ele ficou até com a cara assim, né? Ficou, pronto, vai me dar outro esculacho antes de começar, né? Aí eu dei um abraço nele e falei assim, meu amigo, me perdoa, porque se você não me perdoar, eu não tenho como continuar o que eu vou fazer agora. Aí ele deu um sorriso para mim, vai lá rapaz, fica tranquilo, me bateu no ombro assim, pronto. Minha gente, se a gente não conserta a coisa, nós não damos conta de continuar amando a nossa causa. Quantas vezes na sua vida as coisas não foram para frente? Porque você não foi capaz de, pelo amor à sua causa, você voltar lá e consertar o que precisava consertar. O casamento vai por água abaixo, quando a gente não conserta as coisas na hora certa. A maternidade vai por água abaixo. A vida de padre vai por água abaixo. A vida de consagrado vai por água abaixo. Porque o amor à causa é justamente a tomada de atitude. A gente demonstra que ama à medida em que a nossa atitude tem uma coerência com aquilo que a gente diz que ama. Caso contrário, é hipocrisia. Volto a dizer,
Eu não sei qual é a sua religião, mas eu sei que toda religião tem preceito a cumprir. Nós temos que ir à missa todo domingo, nós temos que nos confessar de vez em quando, enfim. Eu não sei quais são os preceitos que o seu mestre espiritual lhe dá para você seguir. Agora, uma coisa eu sei: independente de quais sejam eles não podem nos salvar se eles não estiverem unidos à nossa capacidade de amar. Não adianta nada eu ir lá confessar os meus pecados, receber uma absolvição, se eu não mudo em relação ao pecado que eu contei. Ah, padre, eu roubei. Aí eu vou lá, rezo uma Ave Maria, está tudo certo? Não acredito mesmo nisso. A minha absolvição, ela virá, sabe como? Claro, no sacramento que recebo, mas sobretudo naquilo que devolvo do que roubei. Naquilo que conserto do que fiz de errado. Senão, é prática sem nenhuma repercussão dentro de nós. É prática infértil, igual o deserto lá da Galileia. O amor à causa é igualzinho à gota que fica sendo julgada o tempo todo. Aí a gente tem que se perguntar todos os dias: quais são as causas que eu ainda amo? Quais são as razões pelas quais eu ainda sou capaz de morrer? Quais são as causas sem as quais eu não sou capaz de dizer meu nome? Pronto, é simples. Você mesmo sabe. O que é causa pela qual você pode morrer hoje? Não morrer tirando a sua vida, mas dando o seu sangue, o seu esforço, a sua luta. Eu não vou desistir porque isso é o que eu amo, é isso que quero. Como o pai é capaz de deixar de beber por lá. Essa é a atitude que vale a pena na vida. Tudo mais corre o risco de ser hipocrisia, máscara na nossa cara. Máscara que cai com o tempo, assim como a maquiagem pode ser retirada. Nós não queremos a hipocrisia, mesmo que muitas vezes a gente esteja nela. Mesmo que muitas vezes nós sejamos indiferentes às nossas causas. Porque às vezes a nossa indiferença, ela é tão aguda dentro de nós mesmos. Nós não podemos ser indiferente àquilo que a gente ama. Os projetos que você tem, não seja indiferente a eles. Eles são a sua alma. Se você quiser descobrir uma forma bonita de entender o conceito de alma, alma é tudo aquilo que movimenta. O que é que na sua vida lhe movimenta? O que é que na sua vida não lhe deixa ficar parado? O que é que na sua vida ainda lhe desperta sentido? Eu não vou desistir por causa disso. Pronto, está aí a morfologia da sua alma, a forma da sua alma. Sua alma tem nome, sua alma tem cor, sua alma tem nome, sua alma tem tamanho. Às vezes, uma mulher tem a sua alma numa criança. A maternidade, ela traz tanta vida na vida de uma mulher. Por quê? Ela olha para aquela pequena criança e ela sabe que a vida dela agora está conectada a essa nova vida. É alma. Quanta coisa você como mãe fez que você não faria por pessoa nenhuma neste mundo e você fez pelos seus filhos. Alma a lhe movimentar. Filhos são como alma a nos movimentar, a nos trazer de volta. E é isso. Aí a gente vai fazendo a nossa terra ser santa, a gente vai fazer a nossa vida ser valiosa, preciosa. A gente vai fazendo, a construção dos nossos significados. E aí você descobre esse jeito bonito de se apaixonar, de você trazer diante dos seus olhos sempre a razão pela qual você não desiste. Eu tenho certeza que você tem muitos problemas na vida, todos nós temos. E você tem problemas sérios, todos nós temos. Você tem razões suficientes para hoje dizer: olha, isso aqui é matéria-prima para qualquer pessoa desistir. E a gente até lhe dá razão. Mas eu tenho certeza que você, vasculhando bem, você descobre uma causa pela qual você poderia continuar. E aí você se dá essa chance. Ao invés de olhar para todas as causas para a sua desistência, você olha para a única causa
da sua persistência. Apaixone-se por essa causa. Não permita que a vida lhe faça esquecer de tudo isso. Ame cada detalhe desta causa e lute por ela enquanto for preciso. Porque o mais bonito não vai ser chegar até o final. É você identificar que no processo de hoje, mesmo que ainda não seja o fim, você já conseguiu sentir o sabor e a beleza dessa causa. Se enxerga, mulher. Se enxerga, rapaz. A gente escutou isso a vida inteira como negativo, né? A partir de hoje, não. Quando alguém fala assim, enxerga para você, mesmo que ela não tenha boas intenções, ela está me dando um conselho bom, vou me enxergar, vou olhar para mim, vou saber quem eu sou, vou saber que Deus mora em mim e que não abre mão de mim e que vai estar comigo até o fim. Faz um milagre em... Acordando o poder de Deus em mim, acordando o poder de Deus em você. Você tudo pode naquele que te fortalece. Chega de ficar temendo aquilo que você pode enfrentar. Chega de ficar temendo aquilo que é seu. Está aí, é para viver, é para resolver, é para viver o embate. Deus nos põe em pé. Você está fortalecida com o poder de Deus. Nenhum mal pode fazer absolutamente nada em você se você não abrir brechas. Como a gente dizia, quando é que o diabo começa a ter acesso em nós? Quando a gente deixa de se respeitar, quando a gente deixa de se amar. A blindagem que Deus faz em nós é a fé, é a consciência que você tem. O diabo, como dizia Santo Agostinho, é um cão bravo, que late dia e noite, mas está amarrado. O que você precisa fazer é só não se aproximar dele. Há um mínimo sinal de que algo pode ser maléfico em sua vida, pode drenar a sua energia, pode drenar a sua força. Recorde-se da força do Espírito em você. O Espírito está guerreando por você. Ele está batalhando por você e lhe tornando cada vez mais apta e apto às suas batalhas. Tudo posso em o nome sobre todo nome, Jesus. Nunca pare de lutar. Chega de desânimo, chopanemia, esperança nos nossos corações, fé e muito amor para a gente vencer o que precisa ser vencido. Era uma vez, e é quase logo ali, que nós vivemos um tempo em que a gente perdeu muita gente que a gente se ama. E agora o que a gente menos quer é perder tempo com aqueles que a gente tem. O tempo ao lado das pessoas que nós amamos vira eternidade. Cuidado, parceiro, que a vida é trem-bala. Quando a gente menos imagina, está na hora de ir embora. Mas enquanto a gente não vai, a gente aprende. Quem mais você perdoou na vida? Certamente quem você mais amou. Não precisa dizer mais nada. Você me abraça. Fica da porta para fora.
Essa é a música que eu mais gostava de cantar para minha mãe. Tinha um prazer enorme de deitar no colo dela e cantar isso. A pandemia levou tanta gente que nós amávamos. E a única forma de fazer justiça a esse desaforo, que é perder quem a gente ama, é a gente amando ainda mais aqueles que a gente ainda tem. Porque a ressurreição é isso. É a gente transformar a saudade numa capacidade de amar que a gente nunca, nunca, nunca termina. Mas é coisa que acontece, logo o coração esquece. Porque a gente... E é assim mesmo, né? A gente fala, o que a gente brigou mesmo naquela vez? Ah, não lembro mais não. Aí o rancorosinho que está do lado, eu lembro. Não, queremos esquecer. Porque a gente se ama. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. O resto a gente dá um jeito. Mas quando nos falta amor, a gente não tem condições nem de entender quem somos. O amor é que nos educa, é que nos faz chegar ao melhor de nós, fazer o outro também chegar ao melhor de si. Você sabe que há umas coisas que eu mais agradeço a Deus? É toda vez que eu identifico que alguém está tendo acesso à autoridade afetiva para educar o que eu sinto. Acontece. Ao longo da vida a gente vai encontrando as pessoas que vão educando quem somos. Porque tudo em nós precisou ser educado. Tudo, absolutamente tudo. Nós nascemos, chegamos a este mundo determinados pelo egoísmo da nossa condição. É inevitável. Você não pode nunca esperar a solidariedade de um recém-nascido. Nas primeiras fases da vida, a solidariedade é um valor que a gente nem sabe decodificar. Nós giramos em torno das nossas necessidades. É normal, é processo normativo. Não tem nenhum problema. A gente tem que esperar a maturidade cerebral para ensinar os conceitos. Mas um dia, quando você começou a ter o primeiro entendimento que sua mãe se cansa, que não tem nenhum problema você esperar um pouquinho, que ela está no banheiro, que daqui a pouco ela traz a sua comida, a sua bebida. Não diga a um recém-nascido, espere que sua mãe daqui a pouco chega. Não chore, porque sua mãe já está chegando. Ela está precisando resolver umas coisinhas, mas já ela vai. Aí sai do berço e a criança continua ali naquele berreiro. Não, nada em nós pode ser resposta solidária na vida, nas primeiras fases da vida. Mas em um determinado momento, com muito jeito, a sua mãe foi dizendo: minha filha, divida essa bonequinha com a sua irmã. O que a gente tem fica mais bonito quando a gente divide. Você começou a ter as primeiras lições sobre a sua capacidade de dividir o que você tinha. Divide um brinquedinho, divide uma bolachinha. Alguém começou a educar os seus sentimentos, os seus entendimentos, e você começou a florescer nas suas possibilidades. Aristóteles tinha muita razão, inclusive nos ensinou a filosofia clássica cristã. Absorveu muito dos ensinamentos de Aristóteles. Aristóteles dizia que quando você olha para uma semente, você vê todas as possibilidades da árvore, mas não é garantia que se torne. Você tem que colocar no lugar certo, favorecer, colocar nas condições ideais para que a semente floresça com todas as suas possibilidades. O cristianismo em nós é a mesma coisa. Um dia você recebeu tudo isso em semente, em estado de semente, o batismo,
as primeiras falas que você foi sendo capaz de entender sobre o que significa ser cristão. Porque se alguém não tivesse retirado você do seu egoísmo, é bem provável que você ainda estivesse repetindo todos os condicionamentos do indivíduo. O processo humano é sempre assim. Eu saio da condição de indivíduo quando a minha maturidade cerebral me permite isso. A psicologia nos ensina. Quem aqui já teve contato com a filosofia da psicologia de Piaget? O desenvolvimento do juízo moral. Como é que a gente amadurece na vida? Quando as pessoas, de acordo com as nossas possibilidades de entendimento, vão nos colocando diante das situações que nos ensinam. Piaget dizia de forma linda: a única forma que tem de educar uma criança que ainda não é capaz de ter uma complexidade de pensamento é brincando. As primeiras regras da vida nós não aprendemos com discursos morais. A gente aprende brincando. Existe um espaço a ser respeitado para a brincadeira. Existem regras para a brincadeira. Foi o primeiro contato que você teve com aquilo que hoje você compreende como civilidade. Alguém se dispôs a civilizar a sua alma. Do indivíduo à condição de pessoa. O indivíduo, aquele que não se divide, não porque não quer, porque não pode. E depois você vai assimilando os valores do ser pessoa, que de acordo com a filosofia cristã, judaica, é uma junção das duas. Ser pessoa é aquele que se tem e se tendo se dá. Só posso dar a você aquilo que antes eu possuí. Se eu ainda não sou dono de mim, dificilmente eu me darei com qualidade a alguém. Quando eu vou tomando posse de quem eu sou, aí sim eu tenho o direito de me dar a alguém. Por isso que às vezes a gente se ama tão mal, a gente se casa com uma pessoa que ainda não se tem, a gente fica amigo de uma pessoa que ainda não se tem, que ainda tem todas as forças da individualidade prevalecendo sobre a condição de pessoa.